Bem-vindos ao canal Segredos e Fatos. E se não estivermos vivendo no ano em que achamos que estamos? De acordo com uma teoria, quase 300 anos de história, de 614 a 911 d.C., foram completamente inventados. Imperadores falsos, eventos falsos e um calendário sequestrado por governantes famintos de poder que queriam reescrever o próprio tempo. Todo um período de tempo desapareceu da história. A hipótese do tempo fantasma. A hipótese do tempo fantasma foi introduzida em 1991 pelo historiador alemão e autor Herbert Illig. A ideia é simples, mas estranha. Cerca de 300 anos de história, especificamente os anos entre 614 e 911 d.C., foram completamente inventados. Se Illig estiver certo, não estamos vivendo em 2025, mas sim em 1700, e tudo desde a Alta Idade Média foi apenas fingido. Illig analisou esse período e notou algo que considerou estranho. Quase não havia registros sobreviventes, grandes mudanças culturais ou tecnológicas, nem evidências arqueológicas sólidas. Para ele, isso não era apenas uma coincidência. Ele acreditava que esses séculos foram adicionados intencionalmente e que as pessoas que supostamente viveram e governaram nesse tempo foram exageradas ou completamente fictícias. Segundo Illig, isso não foi apenas um erro de historiadores, mas um movimento deliberado de pessoas poderosas que queriam reescrever o calendário para seu próprio benefício. Se essa teoria se sustenta ou não, é outra história, mas ela muda completamente a forma como pensamos sobre a linha do tempo. Otão III, Papa Silvestre II e Constantino VII. Herbert Illig não acreditava que esse período falso da história humana surgiu por acidente. Ele defendia que havia pessoas reais por trás disso, começando com o imperador do Sacro Império Romano, Otão III. De acordo com a teoria, Otão queria governar durante o ano 1000 d.C., porque esse marco tinha um grande significado religioso. Ser o imperador no início do primeiro milênio soava impressionante e se encaixava perfeitamente nas ideias cristãs sobre profecia e governo divino. O problema? Ele não nasceu a tempo. Então, a solução, segundo Illig, foi alterar o calendário. Supostamente, Otão III trabalhou com o Papa Silvestre II para adiantar a linha do tempo em quase 300 anos, fazendo parecer que estavam vivendo no ano 1000, quando na verdade ainda estavam em algum momento dos anos 700. Outro envolvido seria o imperador bizantino Constantino VII, conhecido por seu interesse profundo na história e pela preservação de textos antigos. Illig sugeriu que Constantino pode ter ajudado a forjar ou editar certos documentos para preencher lacunas nessa nova linha do tempo ajustada. Basicamente, esses três líderes, ao menos na teoria, teriam trabalhado juntos para remodelar o próprio fluxo do tempo, moldando a história para se encaixar na narrativa que queriam que o mundo acreditasse. Inconsistências de calendário. Um dos principais argumentos de Herbert Illig envolvia os calendários. Antes do calendário que usamos hoje, a maior parte da Europa seguia o calendário juliano. No entanto, ele não era perfeito, acumulava um erro de cerca de 11 minutos por ano, o que, ao longo dos séculos, causava um desalinhamento nas estações e datas. Por volta de 1500, esse desalinhamento se tornou perceptível, levando o Papa Gregório XIII a introduzir o calendário gregoriano em 1582 para corrigir o problema. A mudança envolveu um ajuste de 10 dias, realinhando as datas com as estações. Contudo, Illig argumentava que algo não batia. Se o calendário juliano estivesse realmente em uso desde os tempos romanos, sem nenhuma correção até então, a diferença deveria ser de cerca de 13 dias, não 10. Para ele, esses 3 dias desaparecidos correspondiam a cerca de 300 anos fictícios, que ele acreditava terem sido adicionados à história. Os historiadores argumentam que esses cálculos não são tão simples quanto Illig sugeriu, mas para ele, essa inconsistência era uma pista. Se a matemática não fechava, talvez a linha do tempo também não.
As lacunas. Existe alguma evidência física concreta de que os anos 614 a 911 d.C. realmente aconteceram? Se esse período foi real, onde estão os artefatos, edifícios e registros confiáveis daquela época? Illig argumentava que havia uma notável falta de evidências materiais desse período. Por exemplo, a maioria dos castelos, catedrais e grandes estruturas de pedra que associamos à Idade Média só começou a aparecer depois do ano 900. Além disso, algumas construções que são supostamente mais antigas não se encaixam estilisticamente com o que veio antes ou depois. Para Illig, isso era suspeito e sugeria que essas estruturas foram construídas mais tarde do que nos disseram, ou foram erroneamente datadas. O mesmo vale para artefatos do dia a dia, como ferramentas, cerâmicas e moedas. Há uma queda perceptível na quantidade de descobertas arqueológicas desse período, o que Illig considerava um sinal claro de que ele nunca existiu. Os arqueólogos tradicionais, no entanto, afirmam que essa escassez de registros não prova nada em comum. Segundo eles, as sociedades estavam passando por mudanças, as taxas de alfabetização eram baixas e muitos documentos simplesmente não sobreviveram ao tempo. Mas para Illig, essa falta de evidências criava uma lacuna na linha do tempo. Uma lacuna que só fazia sentido se esses séculos nunca tivessem acontecido em primeiro lugar. Carlos Magno. Carlos Magno, Charlemagne, um dos governantes mais famosos da Europa medieval, também foi alvo das teorias de Herbert Illig. Ele não apenas questionou o legado do imperador, mas chegou a alegar que Carlos Magno nunca existiu. Essa afirmação pode parecer extrema, mas Illig baseou-se em algumas observações. A história de Carlos Magno é repleta de feitos grandiosos, como unificação de grande parte da Europa, restauração do Império Romano no Ocidente, fortalecimento do cristianismo, início do Renascimento. Carolíngio. Para Illig, isso era muito para um único homem realizar. Além disso, ele apontava que os registros históricos sobre Carlos Magno eram vagos, inconsistentes e baseados em fontes escritas muito depois de sua suposta morte. Illig argumentava que Carlos Magno era uma invenção política, uma figura lendária criada para dar legitimidade a governantes posteriores, especialmente aos imperadores do Sacro Império Romano Germânico. Isso não seria algo incomum na história, pois líderes frequentemente forjavam ancestrais heróicos para fortalecer suas próprias reivindicações ao poder. Para Illig, o reinado de Carlos Magno parecia perfeito demais, limpo demais e convenientemente posicionado no centro do período do Tempo Fantasma. Se esses séculos nunca existiram, então também não existiria o homem que os definiu. Eventos históricos. Outro argumento de Herbert Illig envolvia padrões estranhos em eventos históricos que pareciam se repetir em diferentes culturas. Ele notou que alguns dos principais acontecimentos da história bizantina, islâmica e da Europa Ocidental eram misteriosamente semelhantes, quase como se tivessem sido copiados ou espelhados. Não se tratava apenas de temas vagos, como guerras ou disputas políticas. Illig apontava conflitos específicos, governantes e desenvolvimentos culturais que pareciam se alinhar bem demais, como se alguém tivesse pegado uma linha histórica e a retrabalhado várias vezes para criar a ilusão de um desenvolvimento contínuo. Para Illig, esses ecos históricos eram conteúdos reciclados, usados para preencher os séculos fictícios. Em vez de simplesmente inventar 300 anos do zero, os conspiradores poderiam ter pegado pedaços de história real de outras épocas e reembalado com nomes e datas diferentes. Dessa forma, a linha do tempo falsa ainda pareceria autêntica para qualquer um que analisasse os registros históricos da Alta Idade Média sem um olhar crítico. Registros escritos. A época entre 614 e 911 d.C. é muitas vezes chamada de Idade das Trevas,
E Herbert Illig levava esse termo literalmente. Para ele, a falta de registros escritos desse período não era um reflexo de um declínio cultural, mas sim uma prova de que esses anos simplesmente nunca existiram. Illig apontava que poucos documentos sobreviveram desse intervalo de tempo, especialmente quando comparados a outras épocas históricas. Embora alguns escritos existam, muitos foram copiados posteriormente ou baseados em tradições orais que só foram registradas muito tempo depois. Para ele, isso era um grande sinal de alerta. Segundo Illig, as pessoas não pararam de escrever. O tempo é que foi inventado. Ele acreditava que os documentos desse período foram criados retroativamente para fazer parecer que a história seguiu um curso natural. Ou, alternativamente, esses documentos nunca foram necessários, porque ninguém viveu esses anos no primeiro lugar. A maioria dos historiadores, no entanto, discorda dessa teoria. Eles argumentam que a falta de registros escritos pode ser explicada por altos índices de analfabetismo, guerras, doenças e governos instáveis, que dificultaram a preservação do conhecimento. Explicações alternativas. Uma explicação possível é que as lacunas e inconsistências históricas podem ser resultado de simples erro humano. No passado, os registros eram copiados manualmente por escribas, e isso levava a erros de transcrição, interpretações equivocadas de datas e até adaptações intencionais para se adequar à política ou religião da época. Com o tempo, pequenos erros podem ter se acumulado e criado confusões na linha do tempo. Outra hipótese sugere que desastres naturais e pandemias podem ter desacelerado o progresso social. Grandes erupções vulcânicas, pragas devastadoras e outros eventos poderiam ter colocado sociedades inteiras em colapso por longos períodos. Isso explicaria por que parece haver uma pausa no desenvolvimento cultural e arquitetônico durante o início da Idade Média. As pessoas estavam mais preocupadas em sobreviver do que em escrever livros ou construir catedrais. Também existe a possibilidade de que os registros desse período tenham existido, mas foram perdidos. Guerras frequentes podem ter destruído bibliotecas inteiras. Incêndios podem ter queimado manuscritos valiosos, e muitos documentos simplesmente se deterioraram com o tempo. Isso significa que as lacunas na história são reais, mas não necessariamente uma farsa intencional. Portanto, mesmo que a teoria de Herbert Illig seja bastante radical, ela traz à tona questões legítimas sobre lacunas na nossa compreensão da história. No entanto, essas lacunas podem ter explicações mais plausíveis e menos dramáticas do que uma suposta fraude temporal deliberada. Céticos. A teoria de Herbert Illig não foi amplamente aceita. Historiadores, arqueólogos e cientistas de diversas áreas refutaram suas alegações com evidências sólidas. Uma das maiores refutações vem da astronomia. Existem registros antigos de eclipses solares, cometas e outros eventos astronômicos que ocorreram há milhares de anos. Esses registros correspondem aos cálculos modernos, confirmando que, por exemplo, um eclipse solar relatado no ano de 755 realmente aconteceu. Isso é um forte indicativo de que a linha do tempo histórica está correta e não apresenta uma discrepância de 300 anos, como sugerido por Illig. Além disso, há a cronologia dendrocronológica, que é o estudo de anéis de árvores para determinar a idade das árvores com precisão impressionante. Esses anéis confirmam a linha do tempo existente, sem evidências de séculos perdidos. Através dessa técnica, a maioria dos especialistas concorda que Illig estava interpretando os dados de forma equivocada. Apesar disso, os céticos não descartam completamente a teoria de Illig. Embora eles a considerem falha, os pontos levantados por ele ainda geram discussões e reflexão sobre como interpretamos e entendemos o passado. Por que as pessoas acreditam? Apesar da refutação de historiadores e cientistas, muitas pessoas ainda acreditam na hipótese do tempo fantasma. Uma das razões principais é a desconfiança generalizada nas instituições tradicionais, como governos, religiões e especialistas, incluindo historiadores.
Muitas pessoas acham difícil confiar totalmente nesses grupos, especialmente quando a teoria sugere que eles poderiam estar colaborando para reescrever a história. Além disso, a ideia de controle sobre o que é considerado verdade também é um fator importante. Quando alguém propõe que o passado foi manipulado ou alterado de forma intencional, isso toca numa sensação profunda de injustiça e falta de controle sobre o que sabemos. A emoção de imaginar que fomos enganados por séculos pode ser poderosa. A ideia de que tudo o que sabemos sobre o passado pode ser falso desperta uma sensação de mistério e intriga, e isso agrada a quem gosta de teorias de conspiração. A teoria também se encaixa perfeitamente no apelo que muitas pessoas têm por civilizações ocultas ou conhecimentos perdidos. Afinal, a história está cheia de lacunas e mistérios que ainda não foram resolvidos. Quando alguém como Illig aparece com uma ideia ousada e intrigante, ela chama a atenção de pessoas que buscam respostas para essas lacunas.